Pode ir. Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é Guanabara, da Ascensor Médio Cursos. E a gente está estreando aí numa live, nesse momento que a gente está passando aqui no Brasil e no mundo, tá? A gente optou em estar iniciando a live com um ministrante que faz muito tempo que está conosco, né? O Edelberto. O Edelberto está com a Ascensor Médio há mais de 17 anos, tá? E o Mulligan, tá? É um curso pioneiro nos cursos que a Ascensor Médio administra, né? Então, para nós, é de suma importância ter o Edelberto conosco. O Edelberto realmente é o pioneiro do curso Mulligan conosco. São 17 anos, não são 17 dias, então é uma live realmente com grande respeito. E, para mediar esse momento, a gente está tendo o Vinícius, né? O Vinícius Mascarenha, que é um fisioterapeuta aqui de Salvador, muito conhecido com a turma da faixa etária dele, e monitor do curso, inclusive, sempre que a Adalberto precisa de uma monitoria no curso de Mulligan, o Vinícius está conosco, da mesma forma do MEI também, que o Adalberto é o ministrante do MEI. E eu só queria fazer essa introdução, dar uma boa noite, Adalberto. Boa noite, tudo bem, Guanabara, Vinícius, tranquilo? Boa noite. Boa noite a todos. Bem? Tá, estamos escutando. Você está escutando a gente também? Está escutando? Beleza, ótimo. Ótimo. Então, estamos dando sorte. O link está ótimo. Então, assim, eu vou entregar... A água não chegou aí, não? A água não chegou aí? Não. Eu vou entregar a batuta a Vini. Vini, com a experiência dele, eu acho que vai ser mais Danilo. importante mediar esse bate-papo, esse momento com o Adalberto. Adalberto, tranquilo, vou lhe entregar a Vini. Estou aqui do lado, qualquer necessidade, pode conversar. Grande abraço para todos. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Como o Guanabara falou, sou Vinícius Mascarenhas, vou estar aqui mediando pela Ascensor Média essa live, conversando um pouquinho aqui com o grande professor Edelberto, mestre aí da terapia manual, né? E professor do Conceito Mulligan aqui no Brasil há muito tempo. Ele vai estar trazendo aí com precisão aí quanto tempo ele já trabalha com Mulligan aqui no Brasil. E vamos dar início a essa live. Queria deixar também aqui para vocês a seguinte informação. A Ascensor Média vai estar disponibilizando 20% de desconto para 5 pessoas que vão estar assistindo aqui a live, tá? Para o curso do Mulligan que vai ocorrer, tá? E assim que a gente tiver para finalizar, eu vou estar trazendo novamente essa informação e falando como é que vocês vão proceder para ganhar esses 20% de desconto. Vamos lá, professor. A gente lançou, quando estava informando a respeito da live, um questionário, né, para as pessoas fazerem algumas perguntas, e a gente tem um roteiro aqui para a gente conversar um pouco a respeito do Mulligan, e vamos estar trazendo essas perguntas que foram feitas por vocês, né? Então, para começar, eu queria pedir para o professor trazer para a gente um breve histórico aí do conceito Mulligan, desde a sua origem, a sua chegada aqui no Brasil. Ok, Vinícius. Bom, primeiramente agradecer a Ascensor Média, Guanabara, a Sayonara, que no momento não está aí, e você, Vinícius, né, por promover essa live e a gente poder divulgar mais um pouco o conceito Mulligan aí no Nordeste e no Brasil como um todo, né, porque o alcance é nacional, né? Então, obrigado. Bom, inicialmente me apresentar, eu sou Edelberto Marques, sou fisioterapeuta, sou me formei em 1994, em julho de 1994, então vai estar fazendo agora praticamente acho que 26 anos, né? 26? 26 anos. Mais velho que você, né, Vinícius? Então, na minha idade já. Tua idade. Bom, vamos deixar idades à parte, né? À parte. Eu iniciei o conceito Mulligan logo no início, então tive o prazer, né, de ser convidado pelo Palmiro, o meu amigo lá, que foi meu professor na faculdade, e em 95, 96,
nós fomos para os Estados Unidos fazer o primeiro curso lá, em Milwaukee e depois em Santo Luís. Naquela época, só nós tínhamos 18 professores no mundo e o Brian estava começando a divulgar o conceito Mulligan para o mundo como porta de entrada dos Estados Unidos. E depois de ter feito o curso com ele, nós fomos mais 5 vezes para os Estados Unidos. E em 2000 eu e o Palmiro fizemos a prova. Então, a partir de 2000, eu e o Palmiro nos tornamos os primeiros professores aqui da América do Sul credenciados internacionalmente para ministrar o conceito. Ok? Em 2002, 2003, o Dan também tornou-se professor. Então, aqui no Brasil e na América do Sul, nós somos 3 professores credenciados. Atualmente, o conceito Mulligan é uma associação internacional, então, onde tem em torno de 50 e poucos professores. Agora, recentemente, alguns professores aposentaram. Eu não sei exatamente a quantidade certa, mas é acima de 50 professores que, dentro da nossa associação, que possuem esse direito de ministrar o curso. Então, nós dividimos em regionais. Nós temos a regional da América do Sul e América Latina, onde nós 3 podemos ministrar o curso. Nos Estados Unidos é um grupo de professores, no Canadá, na Inglaterra, na Europa, África do Sul e na Ásia e Austrália. É assim que é dividido, né? Nós nos encontramos de 2 anos para nós, né, conversarmos, trocarmos ideias, ajeitarmos, né, as coisas, novas técnicas, etc, etc. É um conceito que tem direitos autorais internacionais e aqui no Brasil também, justamente para evitar as pessoas que têm a vontade de ministrar sem seguir esse percurso, né? Então, os famosos piratas, já é tempo antigo, mas tem os piratas modernos, né? Mas nós estamos aí com a justiça do nosso lado também para nos ajudar. Bom, é isso. Então, o conceito Mulligan é um conceito que iniciou na Nova Zelândia, desenvolvido pelo fisioterapeuta Dr. Brian Mulligan, Dr. Brian Mulligan. Na verdade, ele começou a divulgar esse curso nos Estados Unidos na década de 90, mas o desenvolvimento dessa técnica iniciou na década de 70. Então, é um conceito, Vinícius, colegas, que durou em torno aí de uns 15 a 18 anos para ser desenvolvido, né, com muita prática, muitos erros, e o que nós temos hoje do conceito Mulligan apresentado no mundo todo, ok? Então, basicamente, assim, de uma forma geral, é assim que é a cara do conceito Mulligan. E tem tanto tempo, né, já que o conceito, apesar de muitas pessoas falarem que é um conceito jovem, né, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é um conceito que foram um dos últimos, né, a ser implementado na nossa área, né, na fisioterapia, e é um conceito que tem bastante evidência científica, não é isso? Se a gente for observar o desenvolvimento da terapia manual, o que surgiu de uma forma natural, né, original, o conceito Mulligan foi o último conceito. Então, você coloca aí, né, o tempo de 1990 até agora, quase aí 30 anos, né, basicamente, né? Existem outros conceitos que surgiram, mas com nomes, apenas mudança de nomes, um retoque aqui, um retoque ali, mas original mesmo, desenvolvido foi o conceito Mulligan. Nós estamos falando dentro dessa área da terapia manual, naturalmente, né? O Brian, desde o início, ele sabia que o conceito dava certo. E ele também sempre se preocupou para provar isso, né? Provar de uma forma científica, né? Essa veracidade do que a gente encontra dentro do consultório com os pacientes. Então, dentro do conceito Mulligan, nossa associação, nós temos grupos de colegas que pesquisam, né? Quem entrar no site oficial, que é www.bmulligan.com, vocês vão encontrar lá uma janelinha, research, de pesquisa, e isso é aberto a todos. Então, só para vocês terem uma ideia, de cada curso que nós damos, de todos os professores,
uma certa porcentagem é destinada à pesquisa científica. Então, o conceito Mulligan pesquisa muito em cima disso. Atualmente é o segundo ou terceiro do mundo que mais pesquisa, né? Nós temos evidências científicas para entorse tornozelo, tênis elbow, a vertigem. Os estudos para a cefaleia cervicogênica está bem adiantado. Nós temos um teste validado do TOB, que é o teste para cefaleia, é o teste flexão e rotação C1, C2. Ou seja, e vários artigos, mais de 180 artigos publicados. E a cada ano que passa, aumenta o número, né, de pessoas que pesquisam com o conceito. Aqui no Brasil mesmo, eu já ajudei colegas, já acompanhei TCC de colegas com o conceito. O ano passado, em junho do passado, um colega nosso até organizo meu curso em Boa Vista, o André Russo, ele defendeu a tese de doutorado justamente uma das técnicas que é aprendida no curso, que é o snag cervical alta, justamente provando que não existe músculo encurtado. Esse negócio de ficar alongando o músculo, ele provou que realmente não há músculo encurtado, raro o músculo fica encurtado, ele fica em tensão, que é bem diferente de encurtado, entendeu? Então não há razão de ficarmos alongando o músculo, tendo ponto de vista científico, né? É claro que o prazer de alongar, a sensação é gostosa, tudo mais, mas a nível científico, ele conseguiu provar uma tese de doutorado dele pela UFRJ, aí do Rio de Janeiro. Então, ou seja, o conceito Mulligan está bem embasado atualmente, está caminhando, como toda a ciência, né? Além, naturalmente, a gente vai falar daqui a pouco da aplicabilidade, né, do conceito. Que isso que é o importa que os colegas estão aí ouvindo. Dentro de todo esse material, nós também temos o nosso material de estudo, né? Além da apostila que é cedida no curso, nós temos esse livro. Você vai ficar... Tá bom? Você tá vendo certo aí ou tá invertido, Vinícius? Tá parecendo invertido. Inverte, mas tudo bem. Esse aqui é o último livro. O meu, quando fiz o curso, em 95, é capinha branca. Esse aqui está colorido, mas o meu era branco e preto ainda. Então é uma relíquia, né? Então esse aqui é o livro base, texto do Brian Mulligan, ele que escreveu. E temos esse livro aqui, que é o livro que foi escrito por todos os professores. Já está na segunda edição, esse livro, né? Eles modificaram algumas coisas agora, mudaram a capa, tal, fizeram umas mudanças, etc. Mas esse livro é um livro-texto, que tem todas as técnicas que a gente vai estar comentando daqui a pouco, tá ok? Então, as pessoas que fizeram um curso ou que pretendem fazer o curso, então, pode ficar tranquilos com relação à literatura, né? A nossa literatura está bem ampla, e é muito material que a gente passa para o colega durante o curso. Muito material. Sim. Só para poder a gente passar para o próximo tópico, deixa eu só falar para quem chegou agora, né? A Sensomed vai estar disponibilizando 5 inscrições com 20% de desconto para o curso do Mulligan. Tá? Então acompanhe aí até o final da live que eu vou estar trazendo as instruções de como é que vocês podem estar efetuando essa inscrição. Bom, o senhor acabou falando a respeito das evidências, né, do Mulligan, que vocês se encontram, vocês fazem uma atualização entre vocês, professores. E uma coisa bacana que, como eu acompanho o curso aqui do senhor aqui em Salvador, né, a gente sempre tem uma novidade. Né? Então, vocês sempre trazem alguma coisa nova, uma atualização nova também em termos de técnica. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí como é que funciona isso, como é que vocês levam a técnica até ela ser aprovada, até ela fazer parte, né, ser inclusa ali no conteúdo programático do curso. Bom, então vamos falar como que funciona o conceito, né? Primeiramente, para depois a gente entrar nesse tópico, né? Bom, o conceito Mulligan é um conceito, né? A gente até comenta no curso que o conceito Mulligan não é a melhor técnica do mundo. Não existe melhor técnica. A melhor técnica do mundo, o melhor conceito é aquele que vai dar certo no seu paciente. Isso é óbvio, né? Dá o melhor resultado. Então não adianta eu querer entrar com o conceito Mulligan numa situação que não tem indicação.
Então, se aquela técnica tem indicação, a chance de dar certo é muito grande. Pelo menos a nível teórico é muito grande. Ah, mas como que eu chego a essa conclusão? Avaliando o paciente. Somente avaliando o paciente, eu vou determinar qual estrutura está envolvida naquele sintoma do paciente, certo? Se é uma articulação, né? Se é na articulação, se é uma cápsula, se é um ligamento, se é o tendão de um músculo que passa, se é um vaso, se é um nervo, né, que passa para a articulação, ou pode ser o complexo músculo-esquelético envolvido, ou pode ser a via neural envolvida, a via periférica, a saída, o trajeto do nervo, né, que tem que ser visto, ou então a sua emergência, justamente na coluna vertebral, que é o ponto de partida. Diante de toda essa avaliação, determinando a estrutura e o local, a chance de nós acertarmos com a técnica é muito grande. Aí escolhemos a técnica. Pode ser Mulligan, pode ser Maitland, pode ser uma técnica miofascial, pode ser um dry needle, ou seja, aí você escolhe. Só assim. Então, falar em técnica que é a melhor do mundo, como a gente vê por aí, é meio complicado, né? Todas são boas quando bem indicado, ok? Isso é um ponto. Então, o conceito Mulligan, a gente parte desse princípio. Agora, o conceito Mulligan é indicado principalmente em situações onde ocorre dor, principalmente quando há um movimento, né? Então, um ponto importante para o conceito Mulligan, tem que existir um movimento gerando sintoma dor, ou isso é o que está escrito no livro, mas nós utilizamos, eu gosto de usar a palavra sintoma, que aí abrange muito mais coisas naturalmente, né? Mas vamos falar de dor, que é o que o paciente vem para nós. Então, onde há movimento e há dor, opa, eu já tenho uma possível indicação. É claro, já excluiu várias situações em que também o movimento pode gerar dor com outras causas, mas quando é mecânico, eu já tenho uma indicação. A aplicação do conceito é diferente de outros conceitos, porque não é um conceito passivo. Então, vamos pegar, por exemplo, o conceito Maitland, ou técnicas de manipulações, onde você avalia o paciente, coloca uma maca, manipula ou mobiliza, depois coloca em pé ou retesta esse movimento para verificar se é o certo. A gente faz em etapas, né? Faz em etapas. Já o conceito Mulligan, não. Qual é a facilidade? Qual foi o pulo do gato que o Brian viu? Ele juntou essas ideias. Ele pegou, né, essas técnicas passivas e adequou ao movimento do paciente. De preferência, o movimento funcional, a função. Então, se eu tenho um paciente que fala para mim, pô, doutor, eu tô com uma dor quando subo na escada, sinto uma dor no joelho, vamos supor uma dor infrapatelar, por exemplo. De acordo com o nível, né, com o estágio de cura tecidual desse paciente, se ele pode reproduzir para mim essa dor subindo a escada, que tem paciente que fala que tem dor no joelho, só que não pode reproduzir. A gente tem que ver que o estágio inflamatório é diferente. Nesses casos, é claro, eu vou iniciar com esse paciente uma cadeia cinética aberta, vou tirar a carga, mas aquele que já vem, né, relatando, eu subo a escada aqui e me dói. Então, qual é a vantagem do conceito? Nós vamos tratar na situação de reclame do paciente. Por isso o conceito Mulligan é um conceito dinâmico, é um conceito de campo, né? É um conceito que você muitas vezes não precisa ter uma maca. Eu até costumo brincar com os colegas no curso, você já viu várias vezes, eu brinco, né? Basta ter a cabeça e as mãos. Cabeça eu não posso tirar, e as mãos também não, pronto. Ou seja, você pensou, raciocinou, o raciocínio clínico, e as mãos estão funcionando, pô, você faz qualquer coisa, não é verdade? Então, a vantagem do conceito é isso, o grande diferencial do conceito Mulligan é isso. Adequou-se, né? Adequou-se o movimento passivo com o movimento ativo. Isso o Brian chamou de mobilização com movimento, ou seja, Mobilization with Movement, MWM. Então, isso é aplicável em estruturas, articulações de extremidades e articulações da coluna vertebral, que apenas muda o nome. Na coluna nós chamamos de SNAGs, Spinal Mobilization with Arm Movement. Então, movimentação da coluna com o movimento da mobilização da coluna. Bom,
Como essa mobilização? Como o paciente está em movimento, né, ficaria difícil nós realizarmos as técnicas de mobilizações passivas oscilatórias do Maitland, por exemplo. Não tem como, né? Porque nós temos que acompanhar o movimento do paciente. Então, ele usa muito o movimento passivo do Fred Kaltenborn, ou seja, da teoria do Caldwell, ou seja, o Brian, ele foi praticamente assistente do Kaltenborn. E o Kaltenborn trabalha com movimento passivo sustentado. Então ele sustenta, ele não oscila, diferente do Maitland. No Maitland tem os 4 graus de oscilações, grau 1, 2, 3, 4, e o 5 que eu trouxe, a manipulação. E o Kaltenborn não, grau 1, 2 e 3, sustentado. Então ele utiliza a sustentação do movimento passivo, que é a parte artrocinemática, e o paciente realiza o movimento. Bom, até aí tudo bem. Já sabemos que a parte passiva tem um movimento, e as nossas mãos estão fazendo aquele movimento ali artrocinemático, que é involuntário, que nós não podemos fazer, querendo fazer, ok? Em cima disso, o grande diferencial, se for mecânico, e se a causa for no local daquele joelho, desse exemplo que eu dei, né, o sintoma tem que desaparecer. Aquela dor do paciente tem que desaparecer. Esse é um ponto importantíssimo, né, dentro do conceito. Ou seja, nós utilizamos o movimento passivo, utilizamos o movimento ativo, funcional de preferência, sem dor. É o que chamamos de MWM, Mobilization with Movement, ok? E isso é aplicável em todas as articulações do corpo, em todas as articulações. Repito, articulações de extremidades, MWM. Articulações da coluna vertebral, chamamos de SNEGs. Tá? Então, basicamente é isso, o funcionamento do conceito. Aí você perguntou, né, comentou sobre as técnicas, né? Como que a gente decide, né, nos artigos. Pô, na verdade, para mim, eu que já ministro esse curso desde 2000, a cada curso eu aprendo algo diferente. O bom do conceito, nós estamos falando de conceito, né? É diferente de método, então basta você saber a filosofia do conceito. Qual é a filosofia do conceito Mulligan? É a falha posicional. É positional fault minors, que o Brian chamou. Ou seja, seguido de um trauma, ou de uma posição, ou que seja, a articulação ela fica numa posição anormal. Não adianta fazer raio-x. A ressonância hoje em dia, em alguns casos já mostra, a ressonância dinâmica mostra essa falha posicional, mas o raio-x não vai mostrar. Esse nome, falha posicional, pode ser, talvez, outros autores falam da mesma coisa. Né? É a história do elefante, né? É a história do elefante. Quem chega no elefante e palpa lá a pele do elefante vai sentir uma coisa, pensa que é um tapete. Aquele que vai na perna pensa que é um tronco de árvore. Aquele que vai na trompa pensa que é outra coisa. Ou seja, o bicho é o mesmo, só nomes diferentes. Dois mudam, né? Nomes diferentes. Então, porque a articulação é a mesma, né, pessoal? Não adianta. A articulação é a mesma, mas é importante respeitar a ideologia, a filosofia de cada autor. Né? E o Mulligan chamou de falha posicional. Então, segundo essa falha posicional, que nada mais é do que uma pequena alteração dessa artrocinemática, aí nesse ponto é importante, né, a gente estar atento, relembrar o que tem dentro de uma articulação, né, sabendo que a cápsula articular é um tecido ricamente inervado, a parte interna é diferente da parte externa, ou seja, a camada interna da cápsula é diferente da camada externa, que tem seus mecanos receptores, que estão sujeitos, né, a tensões, a estímulos, e, naturalmente, esses estímulos vão ativar ou não estruturas, principalmente músculos. Então, o nosso papel aqui é apenas o quê? Fazer esse reposicionamento articular. Importante também que esse reposicionamento, essa parte artrocinemática, esse movimento acessório, obrigatoriamente sem dor. Em seguida, pedimos um movimento para o paciente. O paciente vai subir a escada e vamos agora observar se essa subida da escada, né, será sem dor. Se for mecânico, terá um ângulo, terá uma força que realmente vai
promover essa facilidade de movimento, né? Então, voltando lá, eu aprendo muito nos cursos, né? Que sempre tem um colega ou outro que fala, Adalberto, ó, professor, eu posso fazer desse jeito? Eu só falo, o colega, porque no curso a gente trabalha com os colegas, um tem dor, outro não tem. O colega melhorou a dor, zerou a dor? Não, zerou a dor. Então, beleza. Então tá certo, tá certo. Você tá aplicando na filosofia. Então não tem aquela rigidez, né, de alguns conceitos. Se nós sairmos fora do trilho, estamos errados. Não, aqui não. Você tem que seguir as regras da filosofia, certo? Realizar essa arte cinemática que é sutil. Lembrando que o movimento arte cinemático ele é pouco milímetro, né? Isso numa articulação sinovial normal. Agora imagine uma articulação sinovial patológica, que é menos ainda. Então, não pense que o movimento é amplo. Isso também não é somente no Mulligan, não, pessoal. Isso é no Maitland, isso é na osteopatia, na quiropraxia. Todas as artes de terapia manual que use a mão, estou falando em hands-on, que use a mão e entre com manipulações e mobilizações, porque a articulação é mesmo, o movimento tem que ser pequeno e muito sutil. Então, quem manipula muito forte, quem usa mobilizações muito fortes, com certeza não está dentro dessa teoria da arte cinemática. Está respeitando, né? Você respeitou isso, sem dor. Peça peça ao paciente um movimento ativo livre ou funcional. Sem dor, pronto, resolvido o problema. Eu lembro que em 2015, Adalberto, quando eu fiz a minha formação, né, com você aqui em Salvador, a gente tinha um capoeirista na sala que tinha uma dor no punho. Eu não sei se você vai se recordar, mas para mim foi ali que eu fiquei, né, doido pelo conceito, porque a dor dele era justamente quando ele ficava com uma mão só, né, fazendo um movimento da capoeira. E a gente, cara, como é que a gente vai tratar uma pessoa com a dor no punho só quando fica com uma mão só de cabeça para baixo, né? Exatamente. E aí a gente adaptou a forma, ele executou o movimento e a gente trabalhou, né, a correção da falha posicional no movimento e ele fez tudo sem dor. E aí eu fiquei assim, cara, então, de fato, o conceito, ele atinge o objetivo final, que é você conseguir trabalhar o paciente dentro da sua função que traz, né, essa sensação, esse sintoma, né, que pode ser a dor, a rigidez, né, enfim, e consegue resolver, né, traz uma resolução ali no momento. Então, isso é muito bacana. E aproveitando que você já trouxe essa parte aí de trabalhar, né, de forma funcional, de trabalhar bastante a questão do movimento e não ser uma técnica passiva. No entanto, a gente está vivendo um momento da fisioterapia hoje que vem se falando muito do hands-off, né? E passar bastante exercício para o paciente, botar o paciente para executar atividades, né, tarefas. E uma coisa que eu acho interessante no conceito Mulligan é o autotratamento, né? A gente consegue, né, ensinar ao paciente como se cuidar também, né, e ele reproduzir isso no seu domicílio, no seu ambiente que pode estar ocasionando a dor, né, até mesmo numa atividade que ele está executando. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho aí a respeito do autotratamento também, que o Mulligan, ele tem isso dentro da filosofia dele. Sim, sim. Eu vou responder essa pergunta sua, só para a gente finalizar a tua colocação, né, com relação a esse colega, como outros que acontecem, né, que a gente vê, e pacientes também, claro, não é só, isso não acontece somente em curso, acontece com os pacientes, né, é a questão realmente, a decisão ali no momento. Você vê, às vezes, na nossa visão do conceito, seria inviável o paciente falar para nós que fazendo aquele movimento capoeirismo com muita carga, né, numa articulação que não é de carga. Exato. Então a gente tem que observar também quando fazemos uma avaliação no nosso paciente, nós temos que saber que tipo de articulação está envolvida, porque cada articulação tem um papel dentro dessa cinética humana, né? Então, é diferente uma articulação da coxa femoral com a articulação do punho. A coxa femoral é uma articulação que responde à carga, ela foi
a evolução do ser humano, ela foi para isso, para a carga. Já essa aqui não, essa não foi. Né? Então imagina a pessoa sobrecarregando, fazendo atividades. Aí você vai, poxa, como que eu posso fazer? Para nós, dentro do conceito, seria inviável colocar esse paciente em cima de uma maca, deitado, e ficar trabalhando o punho dele, salvo se realmente esse fosse o reclame do paciente, fosse a queixa do paciente. Aí sim. Caso contrário, não tem razão nós ficarmos lá trabalhando o punho do paciente, já que a queixa dele foi executando aquela ação, aquele movimento. Então, por isso o conceito é muito bom. Você pode trabalhar, hoje em dia a gente vê o conceito Mulligan, desde que nós começamos em 2000, ele cresceu muito, né? Nos últimos 5, 7 anos, houve uma ascensão de colegas que procuram, principalmente os colegas que estão trabalhando aqui em academias, que trabalham com esporte de uma forma geral, né? Então, são justamente esses colegas que têm que ter uma atividade em campo, em quadra, que não pode ter uma marca ali, naquele momento. Então, ele já entra com o conceito no mesmo momento ali, naturalmente, de acordo com a situação do atleta, etc., do profissional que está em lesão. Okay? Então, essa é a facilidade do conceito, né, em agir nesse sentido. Bom, você comentou sobre as escolas, né, dos hands-offs, né? Tem crescimento, tudo mais. Bom, ó, pelo tempo que eu estou formado, Vinícius, né? Estou formado, falei desde o início, o pessoal está chegando agora, eu vou falar novamente. Eu me formei em 1994, praticamente 26 anos. Na realidade, eu entrei em 1990, então 30 anos. Eu comecei a fazer estágio no primeiro semestre de estágio, naquela época eu podia, né? E eu comecei com um grande profissional. Eu gosto de falar das pessoas que eu sempre segui na minha vida profissional, que eu espelhei, né? A gente sempre espelha algum profissional bom, né? E a gente sempre aprende. Então, um deles foi o José Roberto Prado Júnior, que é sempre uma pessoa muito inteligente e excelente profissional. Fala que é de joelho, só joelho. Não, ele fazia outras coisas também, mas o enfoque dele é o joelho, e eu aprendi muito com isso, com o joelho, né? Então, nessa época, o enfoque do trato do paciente com protocolos e tudo mais, ao longo desse ano todo houve uma mudança, né? Uma mudança. Então, você falar, eu só vou tratar agora o paciente sem as mãos, né? Tem algumas escolas que fazem isso. Então, eu já vi de tudo nesses anos, esses 30 anos. Então, é uma senoide. Então, tem hora que tem um certo conceito está esquecido, de repente alguém resolve inventar a roda e projeta aquele conceito novamente, tá entendendo? Na verdade, o que eu falei no início, é tudo indicação. Eu uso nos meus pacientes, eu uso Maitland, eu uso Mulligan, eu uso o MDT, para mim na época Mackenzie, eu estou falando os nomes que tem por aí, eu uso a acupuntura, ou seja, vai ser de acordo com o resultado da minha avaliação. Então, quando a gente ouve falar de muito radicalismo, eu acho que isso é uma palavra, isso é muito importante, que a gente fica ciente. Quando você chega num local ou num curso que a pessoa só fala daquele curso, que é o melhor do mundo, e só existe aquele do mundo, sai fora, porque não existe isso. Sai fora, tá vendo? Porque tudo que é radical nas nossas vidas não é bom, não é salutar, né? Faz mal para o espírito. Né? Imagine você sendo preso a apenas um conceito. Não, esse é o melhor, isso é tudo na vida. Não existe isso. Não existe isso. É claro que você tem que ter uma base, um esqueleto. Não estou querendo dizer que você não tem que ter. Mas apenas afirmar que apenas um, né, funciona é meio complicado. Os conceitos que falam hands-offs atualmente, eles vigoram no mundo por quê? Uma razão muito simples, muito simples. Isso aqui, ó, dinheiro. Dinheiro. Então, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, quando nós começamos o curso nos Estados Unidos em 95, a Associação Americana de Fisioterapeutas tem um ranking, né, de técnicas,
quais mais procuradas, que os fisioterapeutas mais usam, etc, etc. Naquela época, o conceito Mulligan era a nona técnica mais procurada. A nona. A primeira qualquer era Mackenzie. Não era, naquela época não existia MDT, é Mackenzie, ok? Ao longo dos anos, quando passando, etc., hoje em dia, o Mulligan é a segunda mais procurada. Agora, o MDT continua sendo a primeira. Por quê? Apenas, pessoal, para fim de problemas financeiros, né? O paciente que vai numa clínica tem que ir 2, 3 vezes na semana. Num mês, ele faz quantas? 12 tratamentos. Olha o custo que é. A pessoa, pelo esse outro conceito, outros conceitos que utiliza hands-off, às vezes vai uma vez no mês. Vai, faz a avaliação e a pessoa passa exercícios. São técnicas educacionais, né? Não estou tirando o mérito, por favor, quem é da área, não estou tirando o mérito, também eu faço, né? Não tirando o mérito do conceito, nada disso. Tá? Que eu falei nisso, todos são bons de acordo com a indicação. Eu estou falando do radicalismo, que eu já comentei, e estou falando dessa situação, porque realmente é um conceito que economiza grana para um Estado, para um sistema de saúde, né? Agora, ela vai ser a melhor quando for indicada, como assim qualquer outra, né? Então, o conceito Mulligan, essa questão de exercícios domiciliares, essa questão de autotratamento, essa questão de educação, pessoal, isso aí já é antigo, isso não é novo. O próprio Maitland, já na década de 50, já falava sobre exercícios domiciliares. É que as pessoas não ensinam. Esse é o grande problema, né? Quantos de vocês orientam o paciente para fazer exercício em casa? Coloque na consciência, vê muito bem. Atualmente está se falando mais disso. Mas há tempo atrás, ninguém orientava o paciente a fazer exercício em casa. O paciente vai à clínica, protocolo em cima, exercício, vai para casa. Aí volta, como que foi? E não orienta nada. Então, essa questão de exercícios domiciliares, educação, o que seja, isso aí já é antigo. E o conceito Mulligan, ele também não vai fugir essa regra. O conceito Mulligan está baseado no tripé. As técnicas, 98% do conceito, aprende-se no curso as técnicas. Autotratamento, que são exercícios domiciliares, e taping, o nosso sistema de taping. Então, o conceito trabalha nesses 3 sistemas. Taping, técnicas e autotratamento. E o autotratamento tem a sua indicação também. Tem regras para indicar. Não é qualquer paciente que pode receber um autotratamento. Quando que você começa a orientar o paciente para o tratamento? Tem regrinha. A gente não ensina, segundo o nosso conceito, nós esperamos no mínimo aí o retorno do paciente para poder reavaliarmos esse paciente e verificarmos como que ele se procedeu do primeiro tratamento, para não misturar as coisas, né? Então, a partir do segundo tratamento, que nós começamos a orientar esse paciente a receber o tratamento em casa, de acordo, naturalmente, com as técnicas. E também, a orientação de autotratamento não é sair passando um bom tratamento para o paciente. A nossa orientação é de acordo com a evolução desse paciente. Atualmente, eu passo no máximo 3 autotratamentos para o paciente. Então, se eu liberei uma articulação do ombro, se eu liberei um punho, eu já passo um tratamento para o punho, a partir do segundo tratamento. Para quê? Para manter aquela articulação livre, né? E o detalhe, o paciente também tem que reproduzir aquilo que nós fazemos no consultório. Ele vai fazer o movimento artrocinemático, ele vai fazer o movimento sem dor e o número de repetições que nós vamos orientar o nosso paciente. Okay? Então, tem tudo regras, não é nada chutado, né? Como a gente vê em algumas situações aí. Então, ao tratamento hands-off, nós também temos hands-off, com certeza. Vamos dizer que o nosso conceito é híbrido. A maioria dos conceitos são híbridos. Tem hands-on e hands-off. Né? E nós não somos nem os melhores nem os piores. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar um ponto importante que eu esqueci de falar lá atrás. O Brian, há um tempo atrás, desenvolveu uma palavrinha muito importante,
que é a palavra pill, de pílula do inglês. O inglês P-I-L-L. Né? Nós seguimos essa palavra pílula. Ele foi muito bem, a colocação dele foi excelente, excelente, quando ele juntou a palavra o que nós fazemos. Então, só falando, né, quem não fez o curso, quem está falando, a palavra, a letra P significa tudo que nós fazemos nas técnicas é pain-free, ou seja, livre de dor. Okay? O I é de instant effect, efeito imediato. Então, o que nós fazemos tem que ter o resultado na hora. Isso é importante. Então, aquele exemplo que eu dei da pessoa subindo a escada sentindo dor, o resultado tem que ser imediato. Nós não aplicamos a técnica e esperamos uma semana esperando o corpo curar. Não, o corpo já está curando desde que tem a lesão. A cura tecidual é a natureza, é biológica, é a natureza. Tem a lesão, já está em cura. Então nós apenas promovemos um ambiente para que ocorra a cura de uma forma normal. Né? Então, o efeito tem que ser imediato. E agora o mais importante, os 2 L's, long lasting, durabilidade. O que nós fazemos tem que durar. Então não adianta eu realizar sem dor, ter um efeito imediato, daqui 10 minutos volta o meu sintoma. Não adianta de nada. Né? Então isso é uma referência que nós temos, usando essa palavrinha pílula, pill do inglês. Então nós seguimos isso no nosso dia a dia. E naturalmente a gente coloca isso para outras situações. Hoje em dia eu uso para outras coisas também. Né? Mas a gente pega essa ideia de uma pessoa que desenvolveu. Não é verdade? Então, eu acho que é por aí, Vinícius, essa situação. Então, terminando essa parte dos exercícios domiciliares, né, essa comparação do hands-on, hands-off, para mim, Edelberto, pessoalmente, é só questão de palavras. Voltando, todo conceito é bom, né? Dá um bom resultado quando bem aplicado. Fujam de radicalismo. Aquele conceito que fala que é o melhor, que só faz tudo na vida, fuja. Porque isso não funciona no nosso dia a dia. Bom, okay? já vai respondendo já as perguntas também que o pessoal já fez, né? Sim, sim. Você acabou citando aí na sua fala... Ó, isso aqui não é vinho não, tá? Apesar de estar frio aqui em Maringá, isso aqui é suco de uva. Você acabou citando, né, que o conceito, né, o curso, ele traz várias abordagens. Gustavo Pilão, grande amigo, Gustavo aí, ó. Um abração para o Gustavo. Aí online, né? Todos os colegas também estão para falar ao pessoal, tá? Que quem permanecer aqui até o final da live, a gente vai estar passando aqui algumas informações a respeito de um desconto de 20% para 5 alunos que estiverem interessados em realizar o curso do Unliger, que vai ocorrer do dia 9 ao dia 12 de julho. Tá? Então, no final, vou tá trazendo aqui as informações, como proceder para conseguir esse desconto. Falta quanto tempo, Vinícius? Oi? Falta quanto tempo aí? Quanto? 15. Bastante tempo ainda. Você acabou citando que no curso, né, se ensina a parte da técnica, a parte do autotratamento e o tape. Né? E aí eu queria que você corresse um pouquinho a respeito do tape, até para poder deixar claro ao pessoal que a gente está falando da bandagem rígida. Né? Sim, claro. E falar um pouco, discorrer aí um pouco como é que funciona isso também no conceito. Bom, eu então comentei que o conceito funciona nesse tripé, né? Técnicas, que a gente passa no curso básico, na realidade é a grande maioria das técnicas do básico. O autotratamento, falei que é importante, o autotratamento é ensinado a partir do segundo tratamento, e quando o paciente reproduz para nós realmente aquilo que nós queremos, seguir a palavrinha pílula, sem dor, o movimento. E o tape, o nosso tape é um tape rígido, é um tape posicional, é um tape que ele vai apenas o quê? Ele está substituindo as nossas mãos, apenas isso, né? Então, se eu libero uma articulação do tornozelo, são articulações que a gente utiliza muito, né? Quem faz o curso, os 2 básicos que a gente pelo menos tem que ter certeza que saia sabendo, né, fazer corretamente, é o tape do joelho e o tape do tornozelo, que nós mais utilizamos no nosso dia a dia.
Então, a ideia desse tape é apenas manter o reposicionamento daquela falha posicional. O tape tem indicação também. Nós não saímos colocando tape assim, sem qualquer indicação. Então, como qualquer técnica, a tape terapia, kinesiotape, esparadrapterapia, o nome que vocês queiram dar, tem indicação. Tem indicação. Não é porque é bonitinho a cor que vai colocar no paciente, o paciente quer que seja colocado. Não funciona desse jeito, pessoal. Eu já ouço casos de colegas falando, o paciente quis que colocasse nele. Pô, não existe isso. Não existe essa questão do paciente querer colocar. Não foge totalmente do que a gente aprende, que a gente estuda. Pensa bem, né? Então, todo tecido que é colocado na pele do ser humano tem um estímulo que é dado. A pele humana é o maior órgão do corpo. É nossa antena. Tem dezenas de receptores que estão monitorando constantemente tudo que acontece nesse meio ambiente que está por fora de nós, né? E também uma proteção. Então, como que eu posso chegar e jogar um pedaço de pano na pele do paciente sem indicação? Isso realmente não existe, né? Bom, o nosso tape é um tape que tem indicação. Qual a indicação? Após a aplicação da técnica. A pílula funcionou, ou seja, fiz sem dor, efeito imediato e durou, eu posso colocar o tape no meu paciente. Pronto. E o tape, quando colocado, tem que ser retestado sem dor. Se permanecer com dor, tem que retirar o tape e refazer o tape até que o tape dê certo. Ele tem um tempo de durabilidade, de permanência na pele do paciente. A princípio, nós pedimos que o paciente retorne no máximo 48 horas, entre o primeiro tratamento e o segundo tratamento, 48 horas. Quando o paciente retorna, retiramos o tape, reavaliamos o nosso paciente, certo? E após a reavaliação, aplicamos novamente a técnica, se for o caso, e a partir do segundo tratamento, nós vamos colocar o tape, nós vamos retirar o tape de 5 dias, até a alta do paciente, né? É um tape que não bloqueia o movimento. Então, quem já fez o curso sabe disso, e quem for fazer também sabe muito bem que o nosso tape não imobiliza a articulação. Pelo contrário, ele permite o movimento. Então, colegas que trabalham em time de futebol, nós temos colegas conhecidos aqui no Brasil, né, que são fisioterapeutas de clubes de futebol, muito em atletas, com entorse, tornozelo, joelho, executando atividade normal, porque o tape não bloqueia o movimento. E no curso é aprendido vários tapes. Então, cada um dos instrutores tem uma forma de ensinar, né? O Palmiro, o Dan, mas de qualquer forma, independe, um protocolo que nós seguimos, o aluno sai aprendendo a fazer bastante tapes do conceito Mulligan. Ok? Bacana. Show de bola. Deixa eu só esclarecer já aqui, Adalberto, a respeito como é que vai funcionar esse esquema aí de inscrição. Nós aqui da Sensomed vamos pegar, tá, os telespectadores aqui da live, por isso a gente vai disponibilizar daqui a pouco, já, um e-mail no qual as pessoas vão estar enviando, tá, o nome, o Instagram e a gente vai selecionar de acordo com o que chegar para a gente. Então, as 5 primeiras pessoas que a gente receber o e-mail, né, com o Instagram, o nome completo, e informando que está vindo para o curso do Conceito Mulligan com 20% de desconto, nós vamos só verificar se fez parte aqui da live e vamos estar depois disponibilizando quem foram essas 5 pessoas que conseguiram alcançar. Tá bom? Bom, então você já esclareceu aí a respeito do tape. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que algumas você já respondeu, tá? Então eu vou descartar elas, mas tem algumas perguntas aqui que algumas pessoas fizeram e ainda não foi respondida, então eu vou pedir para o senhor fazer essa resposta aí. A primeira pergunta, um aluno do curso, ele perguntou a seguinte questão.
Ah, a técnica, ela é através do trabalho sem dor, né? Mas, ao decorrer da realização, nós fazemos o overpressure. E se o paciente, enquanto a gente realiza a técnica, não sente dor, mas no overpressure ele não tolera, o que devemos fazer? Então, eu não comentei do overpressure porque tem muitos detalhes, né, no conceito, né? Para quem não sabe, o overpressure, pessoal, é uma pressão final, é uma situação que o Brian pegou do Robin McKenzie. O McKenzie, ele viu que toda articulação sinovial, em final de arco, movimento articular, ela suporta uma certa carga, sem dor. Isso é uma articulação sinovial normal. Então, o Brian, opa, legal, vamos pegar isso, vamos pegar essa ideia. Então, toda a repetição que nós fazemos, a partir do momento que você encontrou o ângulo sem dor, que eu já expliquei para vocês, nós fazemos, a partir do segundo movimento, já fazemos com overpressure. Quando está sem carga, o próprio paciente faz essa pressão final. E quando está com carga, é o peso corporal que faz essa pressão final naquela articulação que está sendo tratada. Então, se é um agachamento, por exemplo, é o máximo agachamento, não é metade do agachamento. Se é a articulação do punho, vamos supor, a extensão do punho, seria basicamente, não pela extremidade, mas na metacarpo distal, forçando mesmo. Então, o paciente que vai forçar isso. Para que isso? É justamente para poder permitir que nesses ângulos finais também ocorra contração muscular. Lembrando que os músculos têm uma ação ao longo de todo arco de movimento. O que é arco de movimento? É máxima abertura e máximo fechamento articular. E os músculos que intercedem nisso. Então, se você faz um trabalho apenas o ativo e não força, tem pessoa que trabalha a flexão aqui, ó, mas a minha flexão vai muito mais do que isso. Então, esse restante final tem que ser ativo também. Então, o overpressure, ele entra como uma ferramenta para trabalhar esse arco final com contração muscular, sem dor. Então, quando não se consegue sem dor, ô Vinícius, e o que eu respondendo ao colega, é porque realmente ele não encontrou o ângulo correto. Porque se ele já conseguiu realizar sem dor o movimento que ele tem avaliado, e quando passou para o overpressure e não está conseguindo, certamente falta um detalhezinho. Aí que está o grande ponto das mãos de cada um, que a gente chama de habilidade, né? Que vai diferenciar você de mim e dos colegas que estão aqui. Então, se a gente pega 50 colegas fazendo o mesmo curso, nós teremos 50 mãos diferentes, né? Porque cada um vai ter uma sensibilidade, uma percepção, cada um vai treinar mais, outro vai treinar menos. Então, o próprio Brian, ele fala nos encontros dos professores, que às vezes tem muitos professores que não têm paciência para buscar esse pequeno movimento para zerar o sintoma do paciente. Às vezes é 1 milímetro, às vezes é 1 milímetro que muda. Então, nesse caso específico, a orientação é ter paciência, é estar buscando mudar o quê? A força e mudar o ângulo. Às vezes é um pequeno detalhe que vai zerar. De qualquer forma, o overpressure obrigatoriamente tem que ser feito sem dor também. Porque se não fizer, o paciente fica todo dolorido depois. Isso acontece. Já aconteceu comigo no início. Então a gente erra uma vez. E a gente passa isso no curso dos colegas. Né? Tem algumas articulações, são tricks, né? É truque. Tem articulações que são muito sensíveis. A sacroiliaca, por exemplo, se você não tomar esse cuidado, o paciente fica todo dolorido depois. Então, tomar cuidado. É uma articulação, é a articulação que recebe carga, não recebe carga, transição de força, é grande, tal, mas é uma articulação em que, se você não tomar cuidado, o paciente fica dolorido. Isso a gente vê no dia a dia, na clínica diária. Ok? Você já respondeu também já outras perguntas e já? Acaba que responde logo várias. Que bom, né? Uma outra pergunta é o seguinte: você já respondeu a respeito da diferença, né, entre a diferença clínica de se trabalhar com o Maitland ou com o Mulligan. No entanto, teve uma pergunta de uma das pessoas que acompanha, como é que você faz, né, para escolher entre o Mulligan ou o Maitland
durante a sua abordagem clínica? Bom, eu tive a sorte, né, de começar minha vida profissional com o conceito Maitland, né? Então, a minha formação inicial foi conceito Maitland. Saí da faculdade, eu já saí fazendo o curso do Maitland com o professor Gordon Camis. Então, quem já fez o Maitland comigo sabe disso. Então, esses 20 anos, 26 anos praticamente, o meu esqueleto de avaliação é o conceito Maitland. Você não usa as técnicas de mobilizações do Maitland? Eu raramente uso. Eu não uso muito. Não uso muito. Eu uso o Mulligan, que é muito mais fácil, muito mais prático, né? Agora, mas em quais situações você usa o conceito Maitland? Que eu falei no início, é indicação. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar as mobilizações do Maitland para a costela. Principalmente nessa região interescapular, que envolve a segunda, terceira, quarta e quinta costela. O espaço é muito pequeno, nós temos muitos grupos musculares que têm tender points e pontos gatilhos, entendendo? Então, é um cuidado enorme para nós não estarmos também mascarando o sintoma do paciente ou deixando o paciente mais sensível. Então, para algumas articulações, eu, Edalberto, pela minha facilidade prática, eu prefiro usar o Maitland. Mas pode ter certeza, pessoal, 90% dos meus atendimentos eu começo com o conceito Mulligan, porque é muito mais fácil, muito mais prático. Agora, a minha avaliação, não. A minha avaliação é Maitland, mesmo porque o conceito Mulligan não tem uma avaliação própria. Então, ele segue realmente os conceitos básicos, né, da terapia manual. Aí envolve, aí é de cada um. Então, o modelo de avaliação é de cada um. Eu tentei um diagnóstico. É um conceito de tratamento, na verdade, né? Oi? É um conceito de tratamento, não é isso? O quê? O conceito Mulligan? Isso. Não, o conceito Mulligan é muito mais do que isso. A princípio, para quem está começando, são técnicas, né? Mas nós no curso, a gente ensina muito mais coisa do que isso. Né? Com certeza. Quem fez o curso sabe, a gente ensina muito mais coisas. Tanto eu, o Palmiro, o Dan. A gente dá muito mais toques e a gente mostra a potência que é esse conceito. A potência que é. Todos são potentes. A gente mostra a potência do conceito Mulligan. Né? Então, cada conceito tem a sua potência, o seu potencial. O conceito Mulligan tem o seu potencial. Então, só quem vai fazer o curso que vai saber. Potencial. Professor, nós já estamos aqui nos minutos finais aí da live, tá? Deixa eu só trazer novamente aqui a informação de como é que vai efetuar essas 5 inscrições com 20% de desconto no curso do Mulligan, e aí você pode estar se despedindo aí do pessoal. Então, eu deixei fixado aqui nos comentários, tá? O e-mail, tá? Que está em inscrição@sensomed.com.br. Então, nós vamos selecionar as 5 primeiras pessoas que enviaram e-mail com o nome completo, informando que veio para o curso do Mulligan com 20% de desconto e colocando seu Instagram para a gente saber se essa pessoa foi telespectador aqui da live, tá bom? Então, os 5 primeiros que a gente receber, nós vamos estar selecionando e vamos colocar aqui no Instagram da Sensomed, marcando, inclusive, né, essas pessoas que ganharam aí esse desconto. Vamos lá, agora fica com o senhor aí a despedida aí do pessoal, tá? E eu tô vendo os colegas escrevendo aí, o Marcos aí de Salvador, que o Marcos também participa do nosso assistente do curso Mulligan em Salvador também, né? O Marco, sempre convidado para ajudar como assistente, né? O colega Eric também, lá de Goiânia, também falou bastante sobre o conceito, agradecer. A própria Kelly, do Rio de Janeiro, né, o Danilo e outros colegas também, todos fizeram bons comentários. O próprio Eric falou que às vezes é bruxaria, né? Não existe bruxaria, a gente trabalha com ciência. Muitas vezes. O paciente fala que é mandiga, né? Nada de mandiga, a gente apenas está usando a ciência que a gente aprende, não é verdade? Então, gostaria de agradecer a todos a presença, ter ficado até agora, né? Pelas palavras, pelos comentários, agradecer a Sensomed, ao Guanabara, a você, Vinícius, que está sempre conosco aí nos ajudando, né? Dando apoio. Para quem não sabe, o Vinícius nos cursos me ajuda a tirar as fotos, me dá os toques lá do... né? Tira várias fotos para mim, então sempre tem ajudado a participar. Oi? 10 segundos só. Então, deixa eu agradecer aqui, né, em nome da Sensomed, tá?
essa oportunidade. E é isso aí, galera. Não esquece de enviar o e-mail para a gente verificar, tá? Os 5